Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. A profecia de hoje está no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão para fazer a sua obra, a estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Esta profecia foge um pouco da linha de estudos que temos realizado até agora. É uma profecia que menciona a atuação do próprio Deus. Mas o estudo é importante para termos uma correta compreensão do Senhor. Infelizmente, a maioria das pessoas tem uma visão completamente distorcida de quem seja o Deus do universo. O texto diz que Deus iria se levantar e seria de uma forma tão visível como é o monte Perazim, e que ele se levantaria com indignação, com ira, como a demonstrada no vale de Gibeão, para fazer algo estranho ao seu caráter, ou um estranho ato, como é dito pelo profeta. Temos que entender 2 pontos nesta profecia. Primeiro, o que aconteceu no monte Perazim e no vale de Gibeão? E segundo, que obra estranha é esta? Vamos buscar na história a compreensão desta profecia. No livro de 1 Crônicas, capítulo 14, 8 a 16, encontramos o que aconteceu nesses 2 lugares. Os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, e como diz a Bíblia, subiram em busca dele, mas não era uma busca pacífica, era para a guerra, para o confronto, para a destruição. Davi consultou ao Senhor se teria sucesso ao atacar os filisteus. E a ordem foi a seguinte: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. 1 Crônicas 14, versículo 10. Ao subir contra os filisteus, o exército de Davi conseguiu uma vitória esmagadora no monte Perazim e no vale de Gibeão. Os filisteus não tiveram tempo de fugir com os seus deuses. Quando Davi percebeu o tamanho dessa conquista, deu o nome ao lugar de Baal-Perazim. Alguns soldados filisteus, porém, conseguiram escapar do primeiro ataque. Isso motivou Davi a perguntar novamente ao Senhor se deveria sair atrás deles. E o Senhor Deus deu toda a orientação de como proceder. O resultado foi este. Segundo Crônicas 14, 17 conta: porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Amigo ouvinte, quando essas guerras eram travadas, estava em jogo muito mais do que uma conquista de uma cidade ou um novo território. A motivação principal era saber qual Deus que tinha mais poder. Os filisteus levaram para o campo de combate os seus deuses, e quando foram destruídos ou fugiram, não tiveram tempo de recolhê-los, como é dito em 1 Crônicas 14, verso 12. Os filisteus haviam deixado ali os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados a fogo. Os filisteus eram um povo que adoravam a muitos deuses pagãos. Não estavam interessados no Deus Criador do céu e da terra. Esse povo sempre esteve em oposição ao Deus verdadeiro. Deus então se levantou e produziu uma destruição tão grande que na profecia de Isaías tinha que ser comparada com o monte Perazim. Foi uma vitória visível para todos os povos, assim como era visível o monte Perazim. Mas qual é a obra estranha falada por Isaías? A Bíblia diz que Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. Amigo ouvinte, Deus não só tem amor,
Ele é amor. O seu caráter é de puro amor. Ele é a fonte do puro amor. Assim é o Deus descrito nas Escrituras. Mas a grande pergunta é: como um Deus de amor pode destruir? Sabe, um dia, à semelhança do que Davi fez com os filisteus e seus deuses, Jesus Cristo vai fazer com o ser humano e seus deuses modernos. Hoje em dia é fácil encontrarmos pessoas que não adoram deuses feitos por homens, mas também são idólatras, porque adoram o próprio trabalho, a sua família, o seu dinheiro e a si mesmos. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, encontramos o seguinte conselho de Jesus: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O primeiro lugar já tem dono, é o de Jesus Cristo. Todo aquele que escolher servir a outro Deus, chegará um momento quando o Deus do céu se levantará para destruir todos esses deuses e seus adoradores. Isto, na profecia de Isaías, é um ato estranho para um Deus que tem como base do seu caráter o amor. Daniel diz que Miguel, Jesus, se levantará e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Daniel 12, versículo 1. Esta angústia acontecerá porque um grupo de homens e mulheres escolheu outros deuses e terá que comparecer diante do juízo final para prestar contas de todos os atos e rebeldia. Muitos viveram e vivem como se não tivessem que prestar contas a ninguém. Mas a vida não é assim. Eu tenho um Deus para amar e adorar, e um dia terei que comparecer diante dele para o juízo final. Assim escreveu Paulo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, segundo aos Coríntios 5, versículo 10. Quando Cristo voltar pela segunda vez, para um grupo será o momento mais feliz e importante da vida. Para outros, porém, será o mais triste, irremediável e desesperador. Uns ganharão o prêmio da vida eterna, outros receberão, de acordo com a escolha voluntária que fizeram, a morte eterna, resultado da idolatria e rebeldia contra o Deus do universo. Amigo ouvinte, as escolhas e decisões que você toma ou faz hoje determinam completamente qual será o veredito no fim da história. Por isso, escolha hoje servir ao Senhor. Coloque-o em primeiro lugar sempre. Creia nele. Assim você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca a direção divina. É o alimento espiritual. Este é o programa número 48 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.